Hoje nós vamos dar uma nova catequese, que é a continuação do episódio de Sodoma e Gomorra. E hoje, no capítulo 22 do livro do Gênesis, vamos dar Abraão é posto à prova. Este capítulo 22 começa do seguinte modo: após estas ocorrências, a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus pôs Abraão à prova e chamou. Abraão, ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: pega no teu filho, no teu único filho a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde o oferecerás em holocausto, num dos montes que eu te indicar. Portanto, mais uma vez, nós vemos na vida de Abraão que é sempre o Senhor quem toma a iniciativa. E claro que Abraão, quando o Senhor o chama, ele sempre responde com a prontidão: aqui estou. E é curioso, esta resposta de Abraão é um pré-anúncio da resposta que Jesus dá a seu pai, conforme está escrito na carta aos Hebreus. Ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas preparaste-me um corpo. Então eu disse: eis que venho para fazer a tua vontade. Portanto, este eis que eu venho tem o mesmo sentido, aqui estou. Portanto, é a prontidão logo ao entrar neste mundo, logo no momento da encarnação. Jesus disse logo ao Pai: aqui estou, eu venho para fazer a tua vontade. E realmente, se nós contemplarmos a vida de Abraão, vemos que é sempre o Senhor quem toma a iniciativa. Por exemplo, foi o Senhor quem o fez sair da sua família, da casa de seu pai, que, segundo o livro de Josué, os familiares de Abraão serviam outros deuses, e o Senhor, para que Abraão não caísse na idolatria, o Senhor ordenou-lhe para sair da cidade de Ur, para ir para um país onde Abraão não conhecia. E, portanto, é a iniciativa de Deus que dá o primeiro passo, faz o Senhor mostrar como ele é bom, como ele é generoso sem medida. E então as suas promessas mostram esta generosidade, mostra esta bondade, sempre com aquela palavra: eu darei. Eu te darei uma terra. Eu te darei uma terra fecunda aos teus descendentes, mesmo que Abraão, na terra prometida, era um simples estrangeiro que andava de um lado para o outro. E vemos que o facto de Abraão não ter eira nem beira, o facto de Abraão já ser de uma certa idade, de Sara também já ter idade, já não ter idade para ser mãe, todas estas contradições somente serviram para que Deus manifestasse a sua glória e o seu poder. E, verdadeiramente, Abraão responde a esta iniciativa não só com prontidão, mas perante as promessas que Deus lhe fez para o futuro, que ele não viu, Abraão acreditou. E, segundo o novo catecismo da Igreja Católica, no número 143, ele tem uma definição da fé muito bonita, e é bom que a gente guarde, porque às vezes as definições pequeninas
são aquelas que mais nos ajudam a compreender o que é a fé. Portanto, pela fé, a pessoa humana submete a sua inteligência e a sua vontade ao Deus que revela, ao Deus que fala sobre acontecimentos que nós não vemos agora, ou com coisas que não compreendemos totalmente. Portanto, o Deus que revela é digno de ser acreditado porque ele é a verdade, ele não nos engana nem se engana. E se Deus diz, eu te darei esta terra, é porque é verdade. Como também Jesus Cristo no Evangelho tem uma passagem que diz o seguinte: em casa de meu pai há muitas moradas. Se não houvesse, será que eu vos teria dito que vou à vossa frente preparar-vos um lugar? Portanto, se não fosse verdade, Jesus nunca teria dito. Se não fosse verdade que Deus Pai iria dar à descendência de Abraão aquela terra, se não fosse verdade, Deus nunca teria dito. Por isso, mesmo que Abraão não podia ver agora, mas ele acreditou, ele deu uma resposta que se chama obediência da fé. E é esta resposta que Deus espera de nós, como também era esta resposta que Deus esperava de Zacarias perante a anunciação de São Gabriel. Mas ele não deu esta obediência na fé. Por isso o anjo imediatamente o castigou. E realmente a fé de Abraão é digna de ser imitada, e a carta aos Hebreus realmente apresenta a fé de Abraão como nosso modelo. Portanto, pela fé, ele andou e viveu como peregrino na terra prometida, sabendo que ela estava destinada à sua descendência. Pela fé, realmente mereceu a graça da sua esposa a conceber um filho. E também pela fé, Abraão ofereceu em sacrifício o seu único filho. Portanto, esta prova a que Deus submeteu a Abraão foi uma prova de fé. E realmente o Senhor pediu-lhe: pega no teu filho, o teu único filho a quem tanto amas, Isaac, e vai à terra de Moriá, onde o oferecerás em holocausto num dos montes que eu te indicar. Portanto, vai ser por esta prova que a sua fé vai ser purificada e vai ser fortalecida. E perante esta ordem que o Senhor deu, Abraão não responde nada. Não diz uma única palavra. E a Sagrada Escritura continua o seguinte: no dia seguinte de manhã, Abraão aparelhou o seu jumento, tomou consigo 2 servos e o seu filho Isaque, e partiu lenha para o holocausto, e pôs-se a caminho do lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia ergueu os olhos, viu à distância o lugar. Disse aos servos: ficai aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até além para adorarmos, depois voltaremos para junto de vós. E eu gostaria de chamar-vos a atenção de um pormenor que normalmente nós não nos damos conta. Deus deve ter dado esta ordem a Abraão no fim do dia. No fim do dia. Porquê? Porque ele ainda ficou no acampamento aquela noite e de manhã cedo já preparou as coisas para pôr-se a caminho. Agora imaginem Deus que tinha pedido isto
como é que Abraão passou aquela noite. A noite inteira. Pega o teu filho, o teu único filho, tanto amas, vai à terra de Moriá, onde o oferecerás em holocausto. E é interessante que ele não disse nada, e foi na fé que ele buscou a força para cumprir a vontade de Deus. Por que é que ele não contou a ninguém? Porque Abraão sabia que aquela prova era para ele, não era para mais ninguém. Portanto, Abraão não desabafou a angústia e o peso que tinha na alma com ninguém, nem com a sua mulher, nem com os seus servos pelo caminho, nem com o seu próprio filho. Porque se ele abrisse a boca, só ia tornar a prova muito mais difícil. Imaginem se ele tivesse contado a Sara. A mulher pegaria de cabeça e não deixaria nunca o filho partir com Abraão. Portanto, vocês vejam como Abraão guardou para si, em silêncio, este sofrimento, esta angústia, porque ele sabia que esta prova era só para ele e não adiantaria nada, pelo contrário, só dificultava pôr o peso sobre os ombros dos outros. Certamente Abraão deve ter orado muito em silêncio no seu coração. Ele deve ter feito atos de confiança cega e de abandono totalmente nas mãos de Deus. Se Deus se manifestou generoso e bom para com ele até agora, como é que Deus não ia ser o mesmo? Se Deus prometeu abençoá-lo no seu filho, como é que Deus não iria abençoá-lo no seu filho? Se ele o prometeu. Se era preciso imolá-lo, Deus Todo-Poderoso podia o ressuscitar. E por isso podemos ver esta entrega total, incondicional, sem reservas, nas mãos de Deus, nas únicas palavras que ele fala durante o caminho. A primeira palavra é no terceiro dia, o que ele falou aos seus servos: ficai aqui, eu e o menino iremos até além para adorarmos, depois voltaremos para junto de vós. Portanto, é na confiança cega que ele diz isto aos servos. Portanto, eu e o menino havemos de voltar para junto de vós, mesmo depois dele ser imolado. E a segunda palavra foi quando no caminho Isaac carregava às costas a lenha para o sacrifício. O menino perguntou ao pai: temos fogo e lenha, mas onde está o animal para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus providenciará o holocausto, meu filho. E aqui nós podemos ver que Isaac é uma figura profética de Jesus Cristo. Isaac carregou nos seus ombros a lenha para o holocausto. Jesus Cristo, para o Calvário, carregou a cruz às costas. Ambos são imolados como ato de obediência a Deus. E pela fé, Isaac é oferecido e o Senhor o devolveu sem ser imolado. Jesus Cristo entregou-se, mas da morte ressurgiu, ressuscitado ao terceiro dia. E agora vou fazer aqui um pequeno parênteses para nós compreendermos uma outra dimensão deste sacrifício. Para nós é estranho que o mesmo Deus que mais tarde, com Deus 10 mandamentos, ele
disse no 5º mandamento: não matarás. Como este Deus que ordena não matarás, este Deus que é contra o homicídio, pede agora um sacrifício humano. Como é que é possível isto? Mas este pedido, do ponto de vista de Deus, tem 2 sentidos. Primeiramente, Deus quer ver a generosidade da entrega total de Abraão ao Senhor. Portanto, Deus quer purificar de tal maneira o amor de Abraão a Deus que, por esta prova, Abraão teve que pôr Deus como o primeiro no seu coração. E este, por Deus em primeiro lugar, vai ser o primeiro mandamento da lei de Deus. E Jesus Cristo, no seu Evangelho, segundo São Mateus, quando o doutor da lei pergunta qual é o primeiro mandamento, o Senhor diz: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. E é isto que realmente Abraão viveu, por Deus em primeiro lugar. E Jesus Cristo mais tarde vai mesmo dizer isto: quem amar o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Portanto, vemos que Abraão tornou-se digno do Senhor, pondo o Senhor em primeiro lugar no seu coração, mesmo acima do amor que ele tinha por este filho. E o segundo sentido é que Deus, com este sacrifício, com este pedido, e depois, no último momento, ele substitui o menino por um carneiro, Deus quer mostrar logo desde o princípio que ele não quer sacrifícios humanos. Portanto, vemos que esta prática de sacrificar os filhos aos ídolos era própria dos povos cananeus que viviam na terra prometida, em Canaã. E vemos que os judeus, quando saíram do Egito e depois do êxodo, eles entraram na terra prometida. E os povos que não foram exterminados eram povos dedicados à idolatria. E tinha principalmente 2 actos de idolatria que eram abomináveis aos olhos de Deus. Era o culto ao deus Baal, que era uma estátua e que tinha um grande ventre, portanto, tinha uma barriga enorme. E essa barriga era uma boca que embaixo, portanto, a barriga era aberta, embaixo tinha uma fornalha, como se fosse um forno de cozer pão, cheio de lenha e cheio de fogo. E então as famílias dos povos cananeus tinham os seus filhos, com 1 ano, 2 anos, eles lançavam os seus filhos naquela boca, naquele buraco do ídolo Baal, e assim sacrificavam os seus filhos. E vemos que os profetas denunciavam muito isto. E por isso o Senhor diz: vocês encheram esta terra com o sangue inocente. E, portanto, as famílias judaicas também fizeram estas práticas horríveis. E outra prática também era a deusa da fecundidade, da fertilidade, que era uma deusa pagã e que
segundo a crença dos povos cananeus, era esta deusa que abençoava os campos para produzirem boas colheitas. E o que é que as famílias tinham que fazer? Portanto, as sacerdotisas que estavam ao serviço desta deusa, portanto, elas prestavam-se para ter relações sexuais com os pais de família ou com os filhos varões, para atraírem sobre os campos da família a fecundidade. Portanto, era uma espécie de prostituição sagrada. E isto era abominável aos olhos de Deus, primeiro porque era contra a santidade do matrimónio, contra a santidade da família, e ao mesmo tempo era uma prática abominável, era como um adultério legalizado. Por isso, Deus, pelos profetas, sempre advertiu o povo judeu destas práticas e por isso fez tanto o reino do norte ser destruído pelo rei da Síria e o reino do sul, de Judá, ser destruído pelo rei da Babilônia, por causa da idolatria de terem prestado culto a outros deuses, cometendo estas abominações. Portanto, Deus não quer sacrifícios humanos. No Novo Testamento é São Paulo que se levanta contra a idolatria, e São Paulo diz mesmo que quem presta culto aos ídolos presta culto aos demónios. Porquê? Porque são os demónios que estão atrás dos ídolos. Não nos esqueçamos que o demónio sempre quer para si a adoração que devemos dar a Deus. Vejam a terceira tentação de Jesus no deserto. O demónio disse a Jesus Cristo: dar-te-ei tudo isto se prostrado me adorares. Esta é a grande finalidade de Satanás. Ele quer para si o culto de adoração que só devemos dar a Deus. E quando se presta culto ao ídolo, se presta adoração ao ídolo, portanto, estamos a adorar o demónio que está atrás deste ídolo. Hoje, claro, a idolatria se revestiu de uma outra forma, de um outro rosto, mas é a mesma coisa. Hoje, o homem atual é escravo de outros deuses, como o deus do dinheiro. Quantos são escravos do poder, outros são escravos da cobiça, do prazer, da inveja, do ódio, da matéria, e isto também escraviza. Por meio destes pecados, o demónio tem a humanidade presa. Cada vez que realmente uma falta se converte num hábito, que nós, falando na moral, um mau hábito é um vício, nós vemos que esse vício tem para nós um grande poder. E por isso, como nos custa a emendar os pecados habituais. É como que cada vez que fazemos a mesma coisa, o demónio amarra-nos com uma corda. Repetimos, já é com 2 cordas. Repetimos 3 cordas. E por isso o demónio nos tem escravos do pecado. Como diz São Paulo, quem comete o pecado é escravo do demónio. É certo que nós temos a confissão, o sangue de Cristo corta todas estas cordas que nos mantêm amarrados. Por isso é que quando saímos da confissão sentimos tão leves, parece que sem um peso sobre nós, mas vemos como a nossa fraqueza é grande, apesar de Jesus nos libertar, nós voltamos a cair no mesmo, porque aquele pecado nos atrai e nos escraviza.
Portanto, a coisa mais importante do segundo sentido deste pedido de Deus a Abraão é Deus mostrar que não quer sacrifícios humanos. Mas voltando à narrativa do Gênesis, no versículo 9, a narrativa continua deste modo. Chegados ao sítio que Deus indicara, Abraão levantou um altar, dispôs a lenha, atou Isaac, seu filho, e colocou sobre o altar, por cima da lenha. Depois, estendendo a mão, agarrou o cutelo para degolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: aqui estou. O anjo disse: não levantes a mão sobre o menino, não lhe faças mal, porque sei agora que na verdade temes a Deus, visto não me teres recusado teu único filho. Erguendo Abraão os olhos, viu então atrás dele um carneiro preso pelos chifres num silvado. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto, em substituição do filho. E Abraão chamou a este lugar: o Senhor providenciará. Portanto, vocês vejam, realizou-se segundo aquilo que Abraão acreditou. Deus providenciará o animal para o sacrifício. E mais uma vez, isto faz-nos lembrar o procedimento de Jesus no Evangelho. Muitas vezes, o Senhor faz depender os seus milagres da fé. Por exemplo, quando foi a cura dos cegos, o Senhor diz: tudo se faça conforme a tua fé. Ou então o Senhor disse àquela mulher que sofria do fluxo de sangue: vai, foi a tua fé que te salvou. Também a cura do servo do centurião dependeu do ato de fé que o centurião fez. Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas diz só uma palavra aqui onde estás e o meu servo ficará curado. E Jesus disse aos que o seguiam: em Israel nunca vi ninguém com tanta fé. Portanto, vocês vejam como o Senhor atua. E é curioso, e isto para nós deve nos maravilhar, é curioso que o impedimento, quem impediu que Isaac fosse imolado, foi o anjo do Senhor. Foi um anjo que impediu. Foi um anjo que realmente mostrou o carneiro, mas quando este anjo fala, é Deus quem fala. Agora eu sei, na verdade, que temos a Deus, visto não me teres recusado o teu único filho. Quem diz estas palavras é Deus através do anjo. E quando o anjo chamou Abraão pela segunda vez, está escrito: o anjo chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por teres procedido desta forma e por não me teres recusado o teu filho, o teu único filho, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Portanto, ela apoderar-se-á das portas dos seus inimigos e todas as nações da terra serão abençoadas na tua descendência porque obedecestes à minha voz. Portanto, vocês vejam, o anjo chama pela segunda vez e é Deus quem fala. E Deus renova, confirma as promessas que lhe fez. E é curioso que Deus procede na mesma maneira, do mesmo modo, com a vocação de Moisés, que está escrito no Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 3. É o anjo que aparece em uma chama de fogo, dentro de uma sarça, mas quando o anjo começa a falar, é Deus quem fala.
Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O mesmo procedimento nós podemos ver, por exemplo, na Santa Missa. Quando vocês estão na missa e vocês ouvem na consagração, isto é o meu corpo, vocês ouvem o sacerdote. É a voz do sacerdote que fala. Mas, na verdade, é Jesus quem fala através da boca do sacerdote. É Jesus quem se torna presente no pão. Eu tenho a certeza que nenhum de vós pensa que aquilo é o corpo do Padre. Não, é o corpo de Cristo. Porquê? Porque é Cristo quem fala através do sacerdote. Como é Deus quem fala através do seu anjo a Abraão e a Moisés. Isto faz-nos compreender, estes dois grandes exemplos são magníficos, faz-nos compreender o mandamento que Deus nos dá no livro do Êxodo, capítulo 23, e que a Igreja aplica esta passagem no dia 2 de outubro ao nosso anjo da guarda. Diz a Escritura: vou enviar um anjo à tua frente para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que preparei para ti. Está vigilante na sua presença e escuta o que ele te disser, não lhe desobediências, pois ele fala em meu nome. Portanto, quando o anjo nos fala à voz da consciência, é Deus que nos fala através do nosso anjo, como Deus falou a Moisés e a Abraão através do anjo. E por isso, quando nós desobedecemos ao nosso anjo, estamos a desobedecer a Deus. Porque o anjo nunca nos desvia da vontade de Deus. E se o anjo nos fala, se o anjo está junto de nós, não é por sua iniciativa, mas para cumprir aquela ordem, aquela missão que Deus lhe confiou quando nós fomos concebidos e ele foi destinado para ser o nosso anjo da guarda. E é curioso que o capítulo 22 termina da seguinte maneira: Abraão voltou para junto dos servos e regressaram juntos a Bersabé, onde Abraão fixou residência. Portanto, depois da prova, depois do mau tempo, veio a bonança, veio a recompensa. Portanto, a nível histórico, Abraão recebeu a confirmação das promessas divinas e, a nível humano, foi a partir desta prova que Abraão fixou uma residência em Bersabé. O que quer dizer? Deixou de ser errante, nómada, andar de um lado para o outro, para ele se estabelecer num local. E a partir de agora, a vida de Abraão torna-se mais estável e menos dura, menos agreste. Portanto, nós sabemos que qualquer prova que a gente passe é sempre difícil. Nunca é saborosa, é sempre difícil. Mas a prova, segundo nos diz Santiago, dá sempre bom fruto. Por quê? Porque a prova produz a paciência. Dá-nos força e paciência para ultrapassar. Se nós estamos agarrados a Deus. Agora, se passamos uma prova, portanto, a espernear como as crianças fazem birra, aí não, a prova não vai produzir bom fruto. Portanto, a prova produz a paciência
E a paciência produz em nós a perseverança, porque nos dá aquela graça que nos permite alcançar aquela coroa que o Senhor tem reservado para o servo fiel. E é isto que nós todos queremos. Realmente chegar àquele lugar que o Senhor nos preparou e receber a coroa do servo ou da serva fiel. Por isso, não olhemos as provas como uma desgraça, mas como uma graça que nos permite dar mais um passo para alcançar a nossa meta. Por isso, não nos esqueçamos do exemplo de Abraão e que o Senhor nos ajude, através da perseverança, a alcançarmos realmente aquilo para o qual Deus nos destinou. Amém.